uma vida separada para o Senhor. Quantos separados para o Senhor tem aqui nessa noite? Eu vou perguntar de novo, quantos separados para o Senhor tem aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Juízes capítulo 13. Juízes, capítulo 13, diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. A sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor lhe apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer qualquer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, e cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus. Terrível a sua aparência. E não lhe perguntei onde era, e nem ele me disse seu nome. Porém ele disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho, e nem bebida forte, não coma coisa imunda, porque o menino que está no teu ventre, desde o ventre até o dia da sua morte, é separado. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha a nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de crescer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar notícia ao seu marido e disse: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua esposa e foi ao encontro daquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Diga: eu sou. Então disse Manoá: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disser, a mulher guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem beberá, nem beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que detenhamos para ti preparar um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizestes holocaustos, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando te cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. E permaneceu o anjo maravilhosamente, observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, e vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Olha a diferença do homem que teme a Deus. Toda vez que Deus quer separar alguém que é separado para ele separa no ventre. E quando ele separa no ventre, ele quer levantar um libertador. Diga: um libertador. Entenda o seguinte: Manoá, toda vez que se levanta um libertador, ele é fruto de um grande milagre.
A Bíblia diz que aquela mulher era estéril, e quando o anjo aparece para ele aparece na autoridade de Deus. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez, falando sobre a teofania. Quando Deus ele se manifesta ao homem na imagem corpórea de uma outra pessoa. Isso é a teofania. Tanto que aquele anjo ele estava numa autoridade de Deus, igual o anjo que apareceu para Jacó. Porque quando Jacó lutou com o anjo, o que o anjo disse para ele quando Jacó terminou de lutar? O teu nome se chamará Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Ou seja, lutaste com Deus e você se arrependeu. Você ganhou Deus pelo seu arrependimento. Não com isso que Deus possa ser vencido por homem. Mas Deus se deixou ser vencido pelo arrependimento do coração de Jacó. Não foi um anjo? Mas quem recebeu aquilo ali? Porque o nome se chamará Peniel, porque aqui lutaste com Deus. Esse mesmo anjo que confrontou Jacó, há 500 anos atrás, ele agora aparece para Manoá. Jacó lutou com o anjo e o anjo perguntou para Jacó, qual é o teu nome? Jacó disse, o meu nome, te lembra alguma coisa? Qual é o teu nome? E aí Jacó disse, é Jacó, enganador, suplantador, não se chamará mais Jacó, porque você confessou quando tu disse o teu nome. Se você confessou a tua falha, você agora está arrependimento e gerou arrependimento em você e eu vou te renovar. O teu nome será Israel, aquele que se volta para Deus, príncipe, aquele que se voltou para o Senhor, que reconheceu a sua falha. Se voltar para o Senhor não é frequentar a igreja. Se voltar para o Senhor é reconhecer os seus caminhos errados, as suas misérias, o seu pecado e voltar o seu coração para o Senhor. Amém? Isso é se voltar para o Senhor. E aí, olha a diferença. O mesmo anjo aparece para Manoá. E quando aparece para Manoá, a Bíblia diz que Manoá luta com o anjo, mas dessa vez não para pedir a bênção, porque Jacó disse, tu solta a minha bênção, eu não te largo enquanto você não largar a minha bênção, me dá a minha bênção. Lutou a noite inteira para uma bênção. Olha a diferença de Manoá. O anjo aparece na teofania, com a glória de Deus. Se lembra quando o anjo, acabei de ler, o anjo disse assim, Manoá disse, qual é o teu nome? Olha como que inverte. Se o anjo perguntou para Jacó, qual é o teu nome? Agora, olha o Manoá perguntando para o anjo, qual é o teu nome? Então o anjo disse, para que você quer saber o meu nome? O meu nome é maravilhoso. Quem é maravilhoso? Jesus. Eu sou o que sou. Quem respondeu que eu sou o que sou? Deus respondeu para Moisés, quando Moisés perguntou o nome dele, qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Quando tu vê na Bíblia essa nomenclatura, esse simbolismo de eu sou com E maiúsculo, está falando da pessoa de Deus. É como se Deus estivesse falando, eu não posso descer para falar contigo porque não tu vai morrer, tu é um miserável pecador. Mas o que é a teofania? Deus coloca uma centelha da glória dele em alguém, e essa pessoa vem na autoridade dele falar com ele. Vocês lembram de quando Deus aparece para Abraão na tenda? Foi Deus que apareceu ou foi uma centelha da glória de Deus num anjo? Então na Bíblia tem essa confusão. Você lembra quando um anjo apareceu para Gideão e Gideão rende glória ao anjo e o anjo recebe? Porque o anjo não vem na autoridade dele, vem na autoridade de Deus como mensageiro. Ele não recebeu a glória para ele, mas ele estava representando. Você vai ler na Bíblia isso se confundindo. Amém? Você vai ver essa transição na Bíblia. Agora olha a diferença. Manoá segura o anjo. Ele não segura para dar uma bênção. Ele não segura para receber uma bênção. Ele segura o anjo para poder abençoar o anjo. Tu não vai embora não, o anjo disse. Eu tenho que ir embora. A palavra de oferta já acabou, amém, irmão? Isso é a pregação. Mas eu quero aludir a isso. Se Jacó queria, eu quero a bênção. Eu quero a bênção a qualquer custo. Manoá olha e diz, você não vai embora enquanto eu não te fazer uma oferta. Enquanto eu não te entregar um cabrito como oferta, enquanto eu não fizer, ele disse, e mesmo, olha o que o anjo disse, e mesmo que você me faça um cabrito, desdenhou ainda, mesmo que você me faça qualquer coisa, isso não vai mudar em nada. Ele disse, assim mesmo eu quero fazer para o Senhor, porque a minha oferta não vai mudar nada no Senhor, mas vai mudar em mim. Olha para o teu irmão e diga, quando você faz para Deus o que você nunca fez, você recebe de Deus o que você nunca teve.
Quem é adorador e passou pelo seminário de adoração, entende que não tem nada a ver com dinheiro e nem oferta. Se você ora a quantidade de horas que você nunca orou, você vai ter um resultado que você nunca teve. Se você jejua da maneira que você nunca jejuou, você vai ter um resultado. Então não está relacionado a dinheiro. Está relacionado a posicionamento. Se você tem um posicionamento que tu nunca teve, Deus vai te dar uma resposta que também Ele nunca deu na sua direção. Manoá teve esse entendimento. Eu quero que esse homem apareça para mim também. Não para extrair dele algo, mas para lhe oferecer algo. Agora olha só o compromisso. Mãe, pai que está aqui. A Manoá e a esposa dele eram escravos, digo escravos. Sabe o que é o escravo? Seu filho não é dele, pertence a outros. A sua prosperidade não pertence a ele. A Bíblia diz que há 40 anos os filisteus vinham afligir ele. Sabe o que os filisteus faziam? Eles plantavam o trigo, tinha que plantar somente um pouquinho para comer. Se eles plantassem para sobrar, os filisteus vinham e tomavam. Nada era deles. Eles eram escravos, mas eles queriam gerar um libertador. Como é que um escravo gera um libertador? Se você é escravo, mora na senzala, e tu engravida, o teu filho vai nascer escravo. Então, o que Deus quis fazer com Manoá? Libertar a mente deles primeiro, para gerar um libertador para eles mesmos. Quem está entendendo? Deus, Ele quer gerar em nós um libertador. Sabe quem é? Primeiramente, Jesus Cristo de Nazaré. Quando a palavra vem, quem é o anjo da igreja? O pastor, Apocalipse. O pastor prega, gera o arrependimento no teu coração. Quando o arrependimento é gerado no teu coração, Jesus Cristo vem e faz morada em você. E o que está dentro de você agora? O teu libertador. Quando há uma renovação de mente, o teu libertador, ele vem até você. O arrependimento gera a tua libertação. Essa palavra que eu dei aqui, antes da palavra, você pode sair daqui revoltado ou até pensar assim, olha, nem volto mais nessa igreja. Ou você pode ter a tua mente transicionada, transformada e gerar a libertação sua e da tua casa e da tua família. Porque todo confronto gera libertação. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Eu tenho ensinado aqui nesse ministério que confronto não é gritaria. Confronto não é chegar para a pessoa e falar meia dúzia de ofensa. Confronto é de ideias. Quando você mesmo abre a Bíblia e conversa com a pessoa, mostrando na Bíblia, com mansidão, domínio próprio, mostrar para ela o que ela está errada, é um confronto de ideia que gera libertação. A pessoa é confrontada na ideia e não na carne. Uma pessoa tem que ser confrontada no espírito. O que os líderes têm cometido de erro hoje em dia é confrontar as carnes das pessoas. Se tu confrontar a carne dela, ela se revolta contra você e não gera arrependimento. Tu tem que confrontar a pessoa na unção, na palavra. Aí sim, a pessoa não tem como transferir a raiva dela para a forma que você falou. Porque você tira o seu corpo fora, só fica ela e o Espírito Santo e Deus gera libertação no coração dela. Tem líder que acha que meter o dedo na cara do discípulo vai gerar arrependimento. Quem é você, homem, para gerar arrependimento em alguém? É a unção que está na sua vida que vai ensinar a pessoa e a pessoa vai gerar arrependimento e vai ser liberta. Se você grita com o teu discípulo, ele fica irado contigo, não se arrepende e aí ele diz, a culpa é tua ainda. Então ensine uma pessoa indisciplinada na palavra, que aí o erro dela cai somente sobre ela e não sobre a forma que você falou. Pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Quantos separados tem aqui? Separados para o Senhor Jesus. Amém? Só que Deus chama e diz assim, você quer ter um filho? Ou você quer ter um filho juiz? Qual é a qualidade de filho que você quer? Você quer um filho santo? Então você tem que ser santo para gerar um filho santo. Todo crente que mente dentro de casa e diz assim, é o cara da prestação, coitado do cara da prestação. Pelo amor de Deus, irmão, faz essa covardia não. Os homens andam no sol quente, amém, irmão? Irmãos, eu autorizo você como pastor, se o teu vizinho se esconder, tu chamar o cara da prestação e falar assim, eu ouvi ela gritando hoje de manhã, tá aí sim, insiste que ela tá. Eu te autorizo. Porque na casa do ser humano é uma gritaria o dia inteiro, mas quando chega o cara da pessoa e diz que ia vir 9 horas, meu irmão, silêncio, até que passou o anjo.
Faz isso não, irmão. Porque amanhã quem vai tomar calote é o seu marido, é o teu filho. A pessoa está trabalhando, amém? Nós queremos levantar juízes, mas nós somos injustos. Como é que um injusto vai gerar um juiz? Entenda, como que você vai gerar um filho temente a Deus, se você fala assim, vai lá e fala que eu não estou. Aí vem a criança inocente e diz, minha mãe mandou dizer que ela não está não. Aí é o segundo julgamento, quando a criança volta só no pulmão. Pá, pá, agressão. O que, mãe? Isso ela mandou falar. Mas é dessa maneira. Ainda quer que o filho tenha a mentalidade corrompida à força, a mesma que ela tem. Bateu no filho porque o filho tem a mente de Cristo, e inocente. Mas ele quer obrigar o filho aos murros até a mente do diabo. Fica esperto! Fica esperto por quê, mamãe? Porque quando o cara da prestação vir, você tem que falar que não está em casa. Mas por quê, mãe? Porque eu sou caloteira. Quer obrigar o filho a ser... Ah, entendi, mãe. Então o certo é ser caloteiro. Não! E qual é o certo? É, mas é, não é, mas é. A criança cresce com a confusão. Amanhã a criança é injusta, é um patrão injusto, adultera tudo, mente, engana, vai na cadeia. O que eu fiz para o meu filho estar na cadeia? Porque o teu filho cansou de vender de porta em porta e tomar calote, que o teu filho agora pensou, vou roubar. Mãe, por que todo mundo que compra comigo não paga? Não sei, meu filho, mamãe sempre pagou direitinho. Eu não sei como que tu está colhendo uma coisa dessa. Aí o filho dela amanhã, eu não criei filho ladrão não, hein? Não criei filho ladrão não. Mas meu filho, tu criou um filho escravo, agora tu quer optar em qual qualidade de crime que ele vai exercer? Até estelionatário pode, mas com arma na mão não. Qual é a qualidade de crime? Agora, se você anda em justiça, em santidade, você pode escolher qual a qualidade de excelência que o teu filho vai ter. Quem pode dar uma salva de palmas? Irmãos, isso é muito sério. Entenda o seguinte. Deus disse, vocês querem primeiramente um filho normal? Essa criança vai ser um libertador. Porém, a partir de agora, não coma nada imundo, não fume cigarro, não beba cerveja, não bote vinho no teu estômago, porque se você botar um vinho no teu estômago, a criança vai beber pelo cordão umbilical. Se você quer gerar um filho santo e separado, começa a se separar, porque só gera um filho santo, juiz e libertador. Quem é liberto tem um bom juízo, um bom julgamento e que é santo. Quem pode dar uma salva de palmas? Já viu o líder de célula que ainda não foi liberto completamente? Eu não, graças a Deus aqui na igreja, assim, pelo menos eu não sei, não conheço. Eu fico com pena de alguns pastores que têm presbíteros, diáconos, liderança na igreja que é escravo do diabo ainda. Eu fico com pena. Graças a Deus que nossa igreja não tem isso, né, mãe? Amém. E aí ele chega na célula de edificação dele, ou na célula de líder e fala, nós temos que libertar os cativos, nós temos que libertar. Eles querem gerar libertadores, mas eles ainda são escravos. Quantas pessoas tu vai colocar nesse encontro? Não sei. Depende dos meus discípulos, quantas pessoas eles vão ganhar. Teus discípulos não estão libertando ninguém, é porque você não está libertando o seu discípulo, porque você não é liberto ainda. Porque aonde há um liberto, há libertação. Um homem, quando é liberto, ele liberta a esposa através do comportamento, da mansidão, do domínio próprio, da sabedoria e da generosidade.
Um pai, quando é liberto, ele liberta o filho através do amor, da inclusão, do abraço rejeitado. Ele dá um abraço. Quando o filho quer pular do colo dele, porque tanta ferida, ele abraça o filho, ele cuida, ele abraça. Quando um homem é liberto, é impossível a família dele não ser liberta. Mas o problema é que tem crentes escravos que querem que os filhos tenham comportamento de liberto, mas eles mesmos são escravos. Tá doendo, né? Ai. Seu apóstolo está batendo no pâncreas. Eu nem sei o que é um pâncreas, mas ele está batendo lá. Olha para o teu irmão e fala, calma, tu vai receber tua bênção. Uma salva de palmas para o Senhor. Vai receber. E aí, Sansão agora tem unção. A Bíblia diz que Manoá segura o anjo para ofertar, e diferente de Jacó. Não, tu não vai sair daqui sem oferta, não. Tu está me dando o que eu nunca tive, você vai embora, tu vai levar testemunho do que eu não quero comprar o favor, não. Mas foi. Trouxe o cabrito. A Bíblia diz, oh meu Deus. A Bíblia diz, irmão, que o anjo, na teofania, ele entra na fumaça e sobe. Manoá olhou, pensando que era um homem de Deus. Ele não sabia, a Bíblia deixa claro que ele pensou que fosse um homem vindo na autoridade de Deus. Ele não sabia que era um anjo, que era alguém espiritual, que ele parecia materializado. Quando ele vê o anjo subindo pela fumaça, olha para o teu irmão e diga, a tua oferta, eu não vou nem falar oferta, diga, a tua atitude diferenciada diante de Deus, cria um caminho que liga a terra e o céu. Aonde a bênção sobe, aonde o favor sobe, aonde a atitude sobe e a bênção desce. Uma salva de palmas para o Senhor. Irmãos, quando ele subiu, ele entendeu, esse anjo subiu por esse caminho. E é por esse caminho que ele vai descer com a minha bênção. Quem liga o céu e a terra é o sangue de Jesus, que é o pontífice, né? Tentaram dar esse título para o Papa, mas é Jesus. É ele que constrói o céu e a terra. Mas, para a humanidade, mas a sua atitude diante de Deus cria um caminho de bênção para a sua vida. A sua atitude diferenciada move o céu. A tua atitude prova para Deus e os anjos a tua diferenciação. Se você é separado ou não. Ela estava gerando um libertador, não só dela, mas de todo o povo. E ela era escrava junto com esse povo. Então ela estava gerando um filho que ela nunca teve. Ela estava gerando um libertador da família dela e da comunidade que ela estava inserida. Se você mora em Nova Iguaçu tem corrupção, político corrupto, não tem hospital, não tem nada, e você gera um filho político, que esse filho vira um prefeito, e ele muda a saúde de Nova Iguaçu, ele muda o asfalto, a educação de Nova Iguaçu, você gerou uma libertação para si. Para a comunidade, mas também para você. Quem está entendendo? Sansão cresce, pastor Elcio. Separado desde o ventre, ao ponto de não tomar nem vinho, a mãe dele não tomava vinho, tomava nada. E ele cresce. A vida de Sansão toda está relacionada a segredo, não tem nada a ver com força, diga segredo. Só que um líder, ele pode ter a capacidade de liderar e governar, mas se ele não tiver um sacerdote para orientar, ele peca e ele perde tudo que Deus colocou na vida dele. Não confunda líder com sacerdote. Porque na época de Sansão já existia o sacerdócio. Mas o sacerdócio não era eficaz. Porque o povo estava corrompido, sendo oprimido, quem vai procurar sacerdote? Eles agora estavam procurando um refúgio. Quando você está pensando num refúgio,
é o suficiente para te tirar daquela situação. Então Deus entende. Antes de dar o ensinamento, ele trouxe a libertação. Como é que se ensina o escravo? Deus vai desperdiçar o ensino? Primeiro ele liberta para ensinar. Como é que se ensina um homem com olho tampado e ouvido tampado? Se primeiro você não tem que tirar as mãos dele, abrir os olhos e ouvidos para depois ensinar, para não desperdiçar o ensino. Então Deus levantou um juiz, um líder para libertar, mas depois de o povo liberto, tinha que consultar ao sacerdote para conservar a libertação. Deus pode levantar um líder de célula para te libertar, na autoridade do nome de Jesus, mas tu precisa de um pastor, de um sacerdote, para conservar a tua libertação. Porque senão até o próprio líder se perde, e o povo perece junto. Então, o segredo de Sansão não estava no cabelo, Deus não é místico. O segredo de Sansão não estava no cabelo, o segredo de Sansão estava na intimidade com Deus. Segredo fala de intimidade. Irmãos, entenda o seguinte. Primeiramente, que ele foi buscar uma mulher num povo ímpio. Tinha gente que tem um líder antes de consultar um pastor. Aí o cara é líder de célula, mas na hora de encontrar em compromisso com a mulher, ele procura lá no mundo. Estrangeiro está relacionado a pessoas do mundo. Aí, pastor, arrumei um compromisso aí. Estou com a namorada. Nem é compromisso a linguagem que ele não usa. Já entende que não é discípulo. Quando usa o termo a namorada, não é discípulo. Porque se é discípulo, entende que nossa linguagem aqui é compromisso. Aí ele já vem. Pastor, arrumei uma namorada? Ela é de outra igreja, filho? Não, é do mundo, mas ela vai se converter, ela tem até o temor. Tu vai converter ela? Jesus não converteu, é tu que vai converter? Então você vem até o pastor e eu falo, chuta que é laço. Mas o problema é que você não vai consultar o pastor, porque tu já sabe qual é a resposta dele. Aí você segue os seus caminhos. Não adianta ser líder, mas não consultar o sacerdote. Sansão era líder da tribo de Dan. Ele não era da tribo de Levi. Ele não tinha autonomia nos seus atos. A unção dele tinha que estar resguardada pela uma orientação. Porque há a diferença de ter unção e ter sabedoria. Um homem que tem unção, mas não tem sabedoria, ele usa a unção para o seu bel prazer. Ele tem que ter um pastor para ensinar ele como usar a sua unção. E aí, ele vai buscar uma mulher no mundo para casar. É isso que é a história de Sansão. O pai disse, meu filho, não tem ninguém dentro da igreja para tu casar? Não, mamãe. Qual é o nome? Eu sou o Brad Pitt. Tem não. Mas tem que buscar no mundo? A Bíblia diz que o pai dele falou isso para ele. Ele pai, eu sei o que eu estou fazendo. E aí foi. Quando ele chega lá, no meio do caminho ele mata um leão, mata um leão. Sabe o que as pessoas pensam, amor? Que Sansão era forte e bonito igual eu. Duvido, né? Estou quase arrancando essa mesinha e levando nas costas para provar. A ideia que os Sansãos hollywoodianos apresentam é um cara fortão, musculoso, o cabelão não era emaranhado não, porque tinha, né? Como é o nome fala o nome do shampoo bom. Quê? Fala o nome bom, a senhora cabeleireira não sabe o nome do shampoo bom? Qualquer um bom, de uma marca boa, mais caro que tem. É esse mesmo. Acho que Sansão usava um daquele, porque o Sansão do filme tem um cabelo, né? Que, nossa, dá de inveja de qualquer mulher. Irmão, naquela época de deserto, poeira do deserto, acho que o Sansão criou o cabelinho daquele jeito? Era um emaranhado desse tamanho, irmão. Tanto que ele usava trança. Eu nunca pensei nisso, após. Mas aí tu vê no filme o Sansãozão. Nossa, que Sansãozão. Irmãos, se Sansão fosse forte, os filisteus não procuravam saber qual era o segredo da sua força. Porque é lógico que um cara que é forte, ele tem força.
Todo judeu é magrinho, fininho, a clavícula dele é fininha, óculos fundo de garrafa, igual o Mr. Magoo. Quem lembra do Mr. Magoo? Tu já viu? Meu Deus, vou receber tanta crítica na internet. Mas eu estou preparado. Nem vou abrir o WhatsApp. Felipe, assume aí, Vinícius. É porque quando o pastor bate demais, o pessoal diz, pastor é brabo demais. Quando o pastor brinca, nasce brincalhão demais. Não sabe o que faz com a gente. A verdade é que... O que eu ia falar mesmo? Claro que eu estou falando de Sansão, né? E aí, imagina um cara desse tamanhozinho, com um braço desse tamanho. Tu não sabe se ele tem um braço, se ele tem um antebraço, se ele tem um tríceps, se ele tem um úncipe. Se é úncipe, né? Não é tríceps, né? Tem um úncipe, é um fininho. Aí, desse tamanhozinho, de repente ele pega uma queixada de jumento e mata 1000 homens. Como que essa tripa seca conseguiu matar 1000 homens? Qual é o segredo da força dele? Então as pessoas não conseguem dar glória a Deus. Quem está entendendo? Elas querem criar logo um cara desse tamanho, fortão. Não acredito que um cara desse tamanhozinho, a força de Sansão vinha do Senhor. Era isso que impressionava as pessoas. Então imagina um cara desse tamanhozinho, com óculos de fundo de garrafa, com uma queixada de boi, pum, 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 matando todo mundo. Era esse Sansão, tá? Desfaz toda a ideia de... Irmão, o cara vira, corta pra mim. Corta. O cara é bonito. O cara é feio e não casa nunca. 10 anos na igreja, nunca casou. Aí Deus unge ele. Fiquei bonito na hora para o outro. Irmão, entenda. Tu continua feio. A pombagira aqui é a tua unção. Pode dar uma salva de palmas, seu feinho, para Jesus. Depois que que a pombagira tira a tua unção, o próprio pombagira olha e diz, meu Deus, como eu tive coragem. Mas ele se sente bonitão. Se sente bonitão. Não é assim? Porque Deus te ungiu bonitão. A pombagira quer a tua unção. Aí os hollywoodianos, eles pensam, qual é a mulher que não vai querer? Sansão era assediado o tempo todo, porque Sansão era cabeludão, era bonitão, era não sei o que lá. Não era por causa disso não, irmão. A pombagira, ela sai cheiro de unção. Depois que ele rouba a tua unção, só quem te atura é a tua mulher. Fez sem unção. Quem pode dar uma salva de palmas para aqueles que têm unção? Que tem cheiro do céu. Ô Jesus, fala a Deus. Olha para o teu irmão e fala, fala a Deus. Tinha um hino que dizia antigamente, né? Fala a Deus, fala a Deus. Não é isso? É só a pastora Maria Adriana e a pastora Ana que conhecem essas músicas. E a pastora Andréa também. Aí, tá vendo? Agora olha só que tremendo. Ele vai no meio do caminho, ele mata um leão. Quando ele volta pelo caminho, ele vê que dentro do leão tem um mel. E ele fica impressionado. Ele vai lá e come um pouquinho do mel que está dentro do leão. E ele come, diga, comeu um mel de dentro do animal, morto. O que Deus disse? Esse homem não tomará vinho, não tocará em morto. Esse homem será nazireu ao Senhor. Um nazireu não pode tocar em morto. Ele já quebrou um dos segredos dele com Deus. Princípio. As pessoas acham que Dalila chegou lá e enganou ele de uma hora para outra. Irmãos, o diabo, ele não te engana de uma hora para outra. Ele faz minar a unção para dar o ataque certeiro. Você tem intimidade com Deus, você já para de orar.
Daqui a pouco tu para de orar de novo. E aí o diabo vê, não vou atacar ele agora não. Porque se eu atacar ele agora, a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Por que o diabo foge? O diabo foge porque ele é atormentado, irmão. Aí se alguém aí chegar e falar assim, aonde que está na Bíblia que o diabo é atormentado? O que o gadareno se ajoelhou e a legião disse? Vieste nos atormentar antes do tempo? Se o diabo disse, viestes, filho de Deus, Jesus, nos atormentar antes do tempo, significa que Jesus já deu uma torturada em algum. Então o diabo não quer ser torturado, não quer sair fugido, e quer dar um bote certeiro. Ele começa a analisar a tua vida, olha, já quebrou um princípio. Já não está orando mais, já não está jejuando mais. Um leão, irmão, quando ele vê num rebanho, ele não dá um ataque e sai espalhando o rebanho, não. Ele olha no meio do rebanho aquele que está meio cambeta. Que ele vai lá e fala assim, é nesse que eu vou. Ele olha no olho do animal, o animal está desanimado, ele vê a estrutura do animal, ele vai dar um ataque certeiro. E quando ele parte para pegar aquele que está doente no meio do rebanho, o de rebanho se dispersa. Quem já viu o Animal Channel aqui? Ele parte, irmão, e não perde o foco não. Os animais mais fortes, eles tentam atravessar na frente do leão para poder tirar o foco para o leão não pegar o outro. Chega a esbarrar quase na cara do leão, mas o leão não pega esse que passa na frente dele. Ele continua indo atrás daquele que está fraco, até agarrar. O diabo, ele faz isso. Ele começa a sondar a tua vida. Olha, isso aí já não guarda mais segredo com Deus. Segredo não está no cabelo. Aí o cara começa a brincar com unção. Pega o portão, arranca nas costas, se exibe. Faz o sei o que lá, se exibe com a unção. Vai brincando com a unção. Com a pomba gira. Sabe como é que o homem brinca com a unção? A mulher no trabalho diz assim, tá bonito hoje, hein? Em vez de chegar e falar, eu estou bonito, não, eu sou bonito. A minha esposa fala tudo disso para mim. Viu? Aí tu corta a pomba gira, mas aí tu fica. Teu cabelo tá bonito? É um creme que eu comprei novo. E vai revelando teus segredos para a pomba gira. Ninguém cai de uma hora para outra não. Tu sabe quanto está caindo. Ninguém sai daqui num culto avivado, o fogo comendo, a glória descendo, chega ali na frente, olha e fala assim, ih, caiu. Não. São sinais. Tu mora num lugar, deixa eu contar um segredo aqui, minha esposa é curada. Uma vez eu saí para trabalhar a pé lá no Pilar, quando eu saí, lá na frente de uma casa saiu uma mulher. Quando eu sentei no ônibus, ela sentou do meu lado. Eu estava indo trabalhar, todo dia pegando o ônibus. No segundo dia eu parti, ela já não saiu não, mas ela entrou no mesmo ônibus, correu e entrou. No outro dia, eu atrasei o relógio 20 minutos. Quem entendendo? Aí, você começa a brincar com o pecado, nada. Eu conheço, eu sou crente, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E todo dia a pomba gira daqui para o teu trabalho e vai arrancando um pouquinho, vai arrancando um pouquinho, vai arrancando um pouquinho, vai arrancando um pouquinho, até tu cair no laço. Ninguém cai do nada. Você brinca com a unção, o diabo quer a tua unção. Olha para o teu irmão e diga, o diabo, ele quer a tua unção. Entenda. Logo depois, aí ele toca no morto, quebra princípio, não é isso? Quando ele chega na festa, ele faz um segredinho lá. Se vocês adivinharem, o do doce saiu forte, saiu doce, do doce não sei o que lá. Pegadinha com o pecado dele. Que o pecado pior dele foi ter tocado no morto. Aí na festa de casamento dele, ele faz uma piadinha com o pecado dele. Sabe quem é que faz piadinha com o pecado? O cara está sendo sediado pelo pecado, o cara está sendo sediado por qualquer outra coisa, a pomba gira, aí ele ainda faz piada com o espírito que quer derrotar ele. Quando recebe aqui, olha aqui, a piadinha, uma piada indecente, de duplo sentido, você diz assim, amigo, tu não sabe que eu sou crente? Eu sempre te respeitei, mas não manda isso para mim não, eu sou crente, cara. Faz piada. Crente que imita homossexual, respeite as pessoas. Ore pela libertação dele, mas respeite. Crente que imita homossexual não tem meu respeito. Que na hora de brincar, fica imitando. Ah, até a vozinha, irmão. Imita, até o teu filho se tornar um.
E aí tu vai saber o que é bom imitar um. Respeite as pessoas. E aí Sansão brincou com o pecado dele. Aí ele vai, não tem segredo, não guarda o segredo com Deus, conta para a esposa dele o segredo dele, as pessoas pressionam, a esposa dele conta e ainda fica revoltada. Já viu aquela pessoa que não sabe guardar segredo? E aí quando você conta alguma coisa da vida dela, ela fica revoltada? Conta uma história de uma mulher aqui que aconteceu aqui na nossa igreja. Quantos querem ouvir? Quer ouvir a vida dos outros, né? Na nossa igreja a gente trabalha com discipulado. Amém? Quando acontece alguma coisa, um discípulo vê alguma coisa ou fala alguma coisa, acaba chegando em nós, não por fofoca, para mim, por discipulado, para resolver o problema. Aí o discípulo traz para o líder de 12, o líder de 12 traz até mim, a gente senta a pessoa para conversar e resolve. Veio uma mulher uma vez aqui para a nossa igreja, que ela fez fofoca com o nome de uma pessoa. Aí como é que a gente resolve o negócio de fofoca aqui na nossa igreja? É simples, é assim, ó. Quem te disse? Foi Beltrano. A gente chega no Beltrano e fala, vem cá, tu falou isso de fulano? Não foi eu não. Quem falou? Ah, pastor, não vou falar não. Se você não falar, então foi você que inventou a mentira. Não, tá todo mundo falando, não. Então me dá só o nome de quem te falou. Ah, foi Beltrano. É assim que eu trato assim. Aqui é assim. Pode até ter fofoqueiro, mas não confesso. Faz fofoca em outro lugar, aqui dentro não. Aí eu vou até outra pessoa e falo assim, o Beltrano disse que você falou isso. Tu disse? Quem te disse isso? Apóstolo, eu não posso falar. Se você não falar, é porque ninguém te contou. Foi você que inventou essa mentira. Então quem vai ser disciplinado é você. Quem vai ter que passar no encontro é você. Quem vai ter que ser tirado da cela é você. Ou tu me dá quem te contou, é a delação premiada da marcha. Aí quando chega no último e a pessoa fala, ai apóstolo, foi eu que falei. Aí a gente alcança a pessoa, entendeu? Aí essa pessoa fez a fofoca com uma pessoa aqui da igreja, aí eu chamei fulano, Beltrano, chegou nela. Quando chegou nela eu falei, quem te contou? Ninguém não, foi eu que disse. Tu sabe, tu tem prova? Então você, além de mentirosa, você é fofoqueira. Pior fofoqueira é aquele que espalha o que é mentira ainda. Isso é perigoso, confrontei ela. Irmã, a senhora está vindo na igreja agora há pouco tempo, a gente quer incluir a senhora. A senhora não conhece o esquema, como a igreja funciona aqui. A gente aqui, a igreja é um lugar de cura, é um lugar de pessoas imperfeitas mesmo que está procurando um progresso. Mas a senhora quer ser ajudada ou a senhora veio para poder perturbar mais ainda as pessoas que não querem? A senhora quer ajuda, eu vou te ajudar. Ela quer ajuda. Daqui duas semanas apareceu outra fofoca, futuquei em 5 pessoas, chegou nela de novo. A terceira vez chegou nela de novo, eu chamei, irmã, só está 2 meses na nossa igreja, tem 3 fofocas com o nome dos outros que o senhor nem conhece direito. Faz isso não, irmã. Aí ela saiu da igreja que ela se sentiu envergonhada que chegou nela 3 vezes. Aí uma irmã aqui da igreja chegou, encontrou com ela no meio da rua e falou assim, ô irmã fulana, a senhora saiu da igreja? Por quê? Ah, não aguento não, aquela igreja tem muita fofoca. Pastor tem que orar muito, né, irmão? Tem, irmão. Porque na verdade dela, o que ela quis dizer com fofoca? Ela queria falar alguma coisa com alguém, mas ela queria que a pessoa guardasse segredo. Entenda, irmão, não existe segredo para quem não sabe guardar segredo. Ou tu guarda ou tu não guarda. Sansão queria que as pessoas guardassem segredo e ele mesmo falou o segredo dele que ele tinha com Deus. Eu não estou falando se você tiver algum problema na sua vida, você não falar com ninguém. Sansão tinha o direito que ninguém consegue segurar a pressão da vida sem compartilhar com alguém. Mas tu tem que compartilhar com a pessoa certa. Tu não tem pastor? Sansão, quando ele foi tentado pela primeira mulher do mundo, era para ele ter ido até o sacerdote falado, olha, Deus me usou como libertador, mas eu preciso de discipulado, a minha mente está sendo atacada por mulher do mundo, tem uma mulher do meu trabalho, tem uma mulher, ninguém vai te culpar por querer ser gente.
Ninguém vai te condenar. Nossa igreja não é uma igreja tradicional, que se você confessar que está sendo tentado por um pecado, a gente vai dizer, não é filho do diabo, sabia, tua cara não me engana. Não, ninguém vai te culpar por querer ser gente. Não, meu filho, tentado até Jesus foi. Que bom que você aceitou o discipulado. Sai desse emprego, ou então procura um outro, prega para trocar de departamento, muda de vigia, corta. Meu irmão, dá uma bronca nessa mulher, é melhor tu perder a amizade dela do que perder teu casamento. Coloca no lugar. Eu vou te dar uma orientação que vai te ajudar. Porque não adianta ser líder, não adianta ter unção, mas não ter discipulado. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? E aí, sabe como é que termina a derrocada de Sansão? Eu queria falar sobre 2 personagens, não deu tempo. De repente eu continuo parte 2 no próximo culto. Com Dalila. Então, os filisteus descobriram qual era o segredo, aonde atacar ele. Dinheiro não corrompe ele, mulher corrompe. Descobriram o segredo dele. Antes de descobrir o segredo, ele quer ter acesso ao guardião do segredo. Para ter acesso a ele, o que chama a atenção dele é isso. Você tem que conhecer qual é o pecado que mais tenta dominar você, para tu fugir desesperadamente dele. Tem que fugir de todos, mas principalmente daquele pecado que você sempre tem caído. Saber identificar. E aí você não vira uma presa fácil do diabo, porque o diabo quer roubar a tua unção. Sabe o que eu acho engraçado? Que Sansão, depois que caiu a primeira vez, ele só caiu 20 anos depois. É que a gente tem mania de julgar as pessoas, a história da pessoa, pela sua derrocada. Se você fizer 20 anos de um bom serviço, você vai ser reconhecido por aquilo que você fez de ruim. Por isso que Salomão disse no provérbio, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Quando fala de Sansão, o que tu vê na mente? Um cara forte, inconsequente pecador, né? A Bíblia diz que Sansão ficou 20 anos liderando Israel com excelência. A vida dele não foi só de pecado, não. Ele pecou e se arrependeu. Ficou 20 anos. E eu vou te dizer mais. O pecado dele era tão sexual, tão espiritual nessa área, que a Bíblia não fala da mulher de Sansão. Ele não casou. Depois que ele caiu com aquela mulher, ele começou a exercer a vida dele só para a liderança e o propósito de Deus. Ele nem quis casar mais. Então, se o cara fica 20 anos sem uma mulher, por que ele não pode resistir a mais uma tentação? Uma pessoa que fica uma semana sem usar droga, pastor Ana, fica um mês. O cara que fica um mês, ele fica um ano. Tem pessoas que ficam um ano sem usar droga. E aí, de um ano e um mês, volta a usar. Por quê? Se o cara fica 20 anos sem pecar sexualmente, por que ele não poderia ter ficado o resto da vida toda? Ou ter feito o que era certo, ele poderia ter casado. Falta de instrução. Porque se vai até um sacerdote, o sacerdote dizia, Sansão, qual foi o teu pecado? O meu pecado, sacerdote, que tinha na época, era pecado sexual. Tu vai esperar cair primeiro, antes de casar? Tu não tem dom de celibato, não. Vai casar. Mas cheio de trauma, né? Cheio de ferida na alma. Não, também não vou casar com mais ninguém. Estou cansado de enganar a mulher. Vou viver. Aí fica ardendo em pecado. Aí é pecado de masturbação. É pecado de pornografia na internet. Não casa, mas fica ardendo em desejo e perde a salvação. Aí vem o pastor e fala, olha, deixa de ser ferido na alma. Se a tua primeira mulher te traiu, né, tu caiu, meu irmão, Deus te dá a oportunidade, casa de novo. É pior do que você, melhor que você ficar pecando todo dia. Mas as pessoas preferem ser guiado pelas feridas dele do que ser orientado pelo pastor. O cara está divorciado há 20 anos porque a mulher dele traiu. Ele não quer casar com mais ninguém porque está com trauma de uma pessoa que lá atrás traiu ele. Foi isso que aconteceu com Sansão. Porque a Bíblia não fala da mulher dele, não fala da família dele. Aí a pombagira chega e enrola ele e diz assim, pastor Elcio, conta para mim, já viu como que o espírito de pombagira age? E age também até na própria mulher. Tem 3 formas da pombagira querer convencer o homem a fazer uma coisa. Eu vou dizer. Primeira,
Faz para mim o que eu quero. Não, não vou fazer não. Não, primeiro é assim. É assim. Faz, amor. Faz. Faz. Entenda o que é amor, o que é manipulação. Aí o marido não faz. Aí a segunda estratégia dela, fica de cara feia. Porque se ficar de cara feia, o homem não gosta de ambiente que fica fechado. Aí o homem também não cede. Aí ela tem a terceira estratégia dela. Ela quebra o pau e diz, tu não me ama! Ah, se tu não me ama! Ele tem 3 estratégias. Foi assim que a pombagira agiu. Para identificar se está agindo na sua vida, tá, irmã? As bênçãos que Deus tem para você, você ganha de joelho e de bom comportamento, não com manipulação. Tu não me ama! Se tu me amasse, tu contava o segredo. Conta. A Bíblia diz, vamos lá? Eu quero finalizar aqui. Ministério de Louvor pode subir. Olha, a Bíblia diz e viu Dalila. Está no capítulo 16. Já pode abrir no 20. E viu Dalila, os versos anteriores, eu não vou ler tudo. Que dessa vez ele abriu verdadeiramente o coração. Olha para o teu irmão e diga, o diabo sabe quando você está abrindo o coração para ele. A primeira vez ela sentiu que o diabo estava enganando ela, que o Sansão estava enganando ela, que ele não estava sendo verdadeiro. Na segunda vez, de novo, mas quando ele falou do cabelo com tanta sinceridade, o diabo disse, ele verdadeiramente agora contou o segredo dele. Nessa vez, ela já chamou os homens para cortar o cabelo dele. De tanta certeza, o diabo já sabe o dia que tu vai cair, pela falta de oração, pela falta de discipulado, pela falta de entrega, pela falta de foco que tu tem hoje, ele já sabe o dia da tua queda. Só que tem um versículo mais triste da Bíblia para mim. Se alguém te perguntar, apóstolo, qual é o versículo que você mais gosta na Bíblia? João 3,16. Mas o versículo que o Senhor mais te deixa temoroso é esse aqui. Versículo 20. E disse ela aos filisteus, vem sobre ti, Sansão. Disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou ele do seu sono e disse, salvarei-me ainda esta vez como antes. E me libertarei. Porque ele não sabia, lê aí para mim. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Sabe quando o homem ele acha que hoje quem vai dar a palavra de oferta sou eu. Hoje quem vai pregar no encontro sou eu. E ele vai. E ele vai. Não tem um quebrantamento, não acontece nada. Aí ele fala, por que o povo está tão triste? E aí vem o Espírito Santo e fala assim, e não sabia você que eu já te deixei há muito tempo. Te deixei quando tu parou de orar. Te deixei quando tu parou de jejuar. Te deixei quando você começou a ver pornografia na internet. Quando tu começou a contar os meus segredos, que era meu e teu, para a pombagira do teu trabalho. Pombagira não é a mulher não, tá? Pombagira é o espírito que age na vida dela. Quando você deixou de ter segredos em lugar de intimidade comigo e passou a ter intimidade com o diabo, eu parei e te larguei. E não sabia, Sansão, que o Espírito de Deus já havia o deixado. Eu me levantarei e vou me libertar como outras vezes. Primeira coisa que o diabo fez, enfiou uma espada. A Bíblia diz que os filisteus enfiaram a espada no olho dele e vazaram os 2 olhos dele. Diga, o pecado rouba a tua visão. Depois ele virou zombaria do inimigo. Botaram ele para ficar rodando um moinho. Sabe o que é isso? O pecado faz você virar moinho a vida toda. Sabe o que é girar moinho? A Bíblia diz que o deboche dos filisteus contra o Sansão era tão grande que Sansão girava o moinho com um animal, com um burro, com um animal que gira o moinho, comendo e pastando do lado dele. O serviço era do animal, o animal estava descansando e ele ali, ó, porque ele era objeto de zombaria.
Ele ficava girando o moinho, todo mundo passava e falava assim, lá que o homem que fazia isso, que fazia aquilo. O diabo dizia, lá o homem que cantava e todo mundo se arrependia e gerava o amor a Deus, e se entregava para Deus. Lá aquele cara que evangelizava na cela e ganhava um monte de alma. E a tua vida assim, ó. Eu vi um pastor falando, e aí eu respeito a dor do pai. Um pastor muito conhecido que o filho dele se matou. E ele disse assim, o meu filho se matou não. Quem se mata, meu filho se matou, mas quem se mata vai para o céu. Porque Sansão também se matou. Sansão não se matou. Olha para o teu irmão, diz, Sansão não se matou. Sansão cumpriu um propósito. Ele derrubou aquela coluna e aquele templo de Dagon caiu e matou mais filisteus com a morte dele do que ele em vida. A intenção dele era matar os filisteus. Tu não sabe se no coração dele ele estava sendo redimido por Deus pelo ato dele. Poderia cair a coluna toda e ele não morrer. E Deus honrar ele. Aconteceu dele morrer. A morte dele teve um propósito. Ele não se matou porque estava desgostoso da vida. Então não compara a morte de Sansão com um suicídio. Mas Sansão entendeu o seguinte: a minha vida está sem propósito. Eu nasci para ser um libertador e eu estou aqui. Senhor, se o Senhor me der a chance de provar que eu estou no propósito, eu vou fazer isso. Sansão, quando derrubou aquela coluna, pastor Tiago, ele quis provar para ele, para a família dele, que é melhor morrer por um propósito que viver uma vida sem propósito. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?